Programa não recomendado para menores de 10 anos. E aí, Juan, o que vamos fazer esse ano? A mesma coisa que fazemos todos os anos, Giovanni. Tentar achar o micro mais raro do mundo. O Retrocomputaria, o Retrocomputaria. É um bando de maluco que só pensa em velharia. Se tem CPU e memória, a gente conta história. É retro, é o Retrocomputaria, computaria, 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 computaria. Até o final da noite, eu bem vou vigiar. Eu só vou dar o meu lance com segundos pra acabar. O Retrocomputaria, é o Retrocomputaria. Acha raridade que você não acharia. Escute o podcast, talvez tenha algo que preste. Não é velho, é o Retrocomputaria, computaria, 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 computaria. Cadê o seu PC? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio 116 do Retrocomputaria, iniciando a 12ª temporada. E sobre o assunto desse episódio, primeira questão, como é que se pronuncia? É Gui como em Guilherme? É Gui como em Guiana? Ou é Guy que nem pessoa, cara, camarada? Bom, pronúncia à parte, de acordo com a Wikipédia, uma Graphical User Interface é um modo de interface com o usuário que permite interagir com dispositivos eletrônicos através do uso de ícones e outros indicadores visuais. Mas eu me antecipo, as pessoas ainda não se apresentaram. Juan, você está orientado a eventos, né? Vamos voltar Esse episódio é em linha de comando. É multitarefa cooperativa, eu não processei interrupção. É multitarefa disruptiva. É isso. Só vamos falar de Windows lá para a segunda metade do episódio, tá? Mas vamos lá. Para variar, estamos aqui eu, Juan Carlos Castro. Quem mais, gente? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Giovanni Nunes, e quem mais? Eu, César Cardoso. E aliás, Ricardo, 12ª temporada, que seriado nós já ultrapassamos aí? Em número de episódios, não em número de espectadores. Em número de temporadas? Em número de episódios, a gente já passou a série clássica de Jornada nas Estrelas, já ultrapassamos Star Trek Enterprise, estamos rumo a empatar e ultrapassar. Vão levar alguns anos pra gente ultrapassar as outras séries como Deep Space Nine, Voyager, Nova Geração. A gente ainda vai levar alguns anos pra chegar neles. Ainda vai levar A gente passou um pouquinho da metade da duração de Arquivo X. E sem ninguém ser abduzido no processo, isso é importante. Quem disse? Cadê o João? Pois é. João, cadê você? João, não vá pra luz! Não vá pra luz, João! Aí ele foi, gente. Então a gente perdeu o João. Pelo menos por enquanto. Até o próximo episódio a gente perdeu o João. Vamos precisar de outro time. Que mais série? A gente ultrapassou a Havaí 5.0. Tanto a original quanto o remake. Quem mais que a gente ultrapassou? Eu não tô lembrando. Um dia a gente vai chegar em Law & Order. Ainda não ultrapassamos o Grey's Anatomy, né? Não, nem Anatomia de Grey, nem Lei-O, nem assim. Não ultrapassamos CSI. Mas isso também não é foco. Vamos voltar para as interfaces, então. Aliás, vale a pena algumas observações observantes aqui na Dialog Box. A caixinha de diálogo, né? Clica nela ali para ela abrir para você poder ler. Clica aqui, clique, e algumas observações importantes com relação a este episódio, né? Nosso foco é interface, não necessariamente em hardware, exceto quando a gente tiver alguma coisa importante para citar a respeito, tá? Houveram terminais gráficos, tanto de mainframe quanto de minicomputadores. O IBM tem um protocolo específico para terminais gráficos de mainframe, só que assim, eles não eram bem para implementar interface gráfica, era para implementar desenho junto com os textos. Também não vamos falar daquelas interfaces gráficas em modo texto, existiram diversas, e também nos aplicativos que, na falta de, implementavam a sua própria interface, tipo o Aquarela na MSX, o Cocomax nos Coco, o Deluxe Paint no DOS, e um troço muito que eu achava muito legal, que era o módulo WYSIWYG do Lotus 123, que fazia o Lotus rodar em VGA, um gráfico, um negrito, todas as coisas que uma interface gráfica necessita para você montar planilhas lindas. Vale lembrar também que a gente vai se manter fixo ao nosso ponto de corte, então não vamos falar sobre interfaces gráficas novas
novas para micros clássicos. Então, quem assistiu a minha palestra na Retro Rio 2020, eu falei de alguns, como o Contic, o Atari 8, o Symbols. Não é nosso assunto nesse episódio. Apesar de serem para micros clássicos, mas elas próprias são modernas. Sim, então elas não serão citadas, não é o nosso assunto desse episódio. Então, assim, a gente falou então das interfaces gráficas, né? O Juan já tinha dado uma explicação do que seja, puxou lá da Wikipédia. Lembrar que elas foram propostas, as interfaces gráficas, como uma alternativa às interfaces de linha de comando, justamente por possuir uma curva de aprendizado bem menor. Para quem trabalha com linha de comando e quem comprou o meu livro, né, viu que tem um bocado de coisa, um bocado de comando para você dominar e ter mais acesso ao sistema operacional, no caso MSX2 ou a qualquer outro sistema de linha de comando. São vários comandos que você vai com o tempo aprendendo e usando e descobrindo. Até hoje tem comando que eu estou descobrindo no Linux, eu sou usuário de Linux há mais de 20 anos. Quando você descobre todos os comandos das famílias Unix, alguém vai criar um outro. Ou então mudam os antigos, né? Eu sinto sua dor. Socos para manipulação de som. O SOX o pessoal fala, é um canivete suíço para manipular áudio. E o problema é que, como um canivete suíço, para usar ele, você tem que ler um manual que parece para mandar um foguete para o espaço. É complicado usar o SOX. Mas, apesar de serem originalmente pensadas para o uso de computadores, as interfaces gráficas são utilizadas em diversos dispositivos eletrônicos, tanto pessoais como também industriais, justamente por causa da questão da curva de aprendizado. Quando a gente fala industriais assim, vamos pensar desde equipamentos que você vai ver em chão de fábrica, até coisas não tão necessariamente em chão de fábrica. Por exemplo, fotocopiadoras, tem a sua própria interface gráfica, seu próprio menuzinho de operação. Algumas impressoras laser mais sofisticadas. Não, até impressoras mais simples. Eu tenho uma impressora Epson aqui em casa, uma impressora de empresa, que ela tem uma interfacezinha gráfica ali com ícones. Seleciona, só que obviamente não é a tela de toque. Você seleciona as opções ali, escolhe, tem menu ali. E até vending machines, né? Sim, máquina de venda automática, essas coisas estão uma forma de, como dizemos, por quê? Por causa que a curva de aprendizado é uma curva menor a ser percorrida. E uma curiosidade, uma coisa que não deve ser confundida com uma interface gráfica é o Heads Up Display, ou também chamado de HUD, que é o status bar que a maioria dos jogos utilizam para exibir informações para o usuário. Aquilo não é uma GUI, aquilo ali tem um nome específico, o HUD. Por mais que muitas vezes você coloque símbolos lá, coraçãozinho para indicar vida, né? E coisas assim, visualmente transmitir uma informação. E neste momento todo mundo está visualizando aquela barra de status com um Doomgeist ficando lentamente cabisbaixo. Não, e o conceito de head-up display é usado em vários outros locais, né? O nome é esse porque justamente por causa que era usado em outras coisas, em aviões, com informações projetadas no para-brisa do avião sem que o piloto tenha que olhar para baixo. Então isso não é uma interface gráfica. Dependendo da velocidade que você estiver voando, olhar para baixo 1 segundo é a diferença entre você tá voando e não tá mais voando. Exatamente. Então, numa interface gráfica, as ações são executadas através da manipulação direta dos seus elementos gráficos. Essa manipulação é dada usando um dispositivo apontador e você pode classificar esses elementos de 4 tipos. O dispositivo apontador mesmo, como eu falei, janelas, ícones e menus. Nossa, que acrônimo tosco, né? WIMP. Windows Icons, Menus and Pointer. É a década de 60, que deu pra arrumar. Fracote. Fracote. Com a popularização dos dispositivos com tela de toque, surgiram as interfaces que trabalham com outras formas de interação entre os elementos. Aí são pós-WIMP, não vamos falar delas. Nisso aí inclui aquele teu celular que já está velho. Você já tirou da caixa, tá velho. Só porque você tem que usar 2 dedos para movimentar as coisinhas. E por causa da tela tão grande, você não consegue percorrer a tela inteira com apenas o seu polegar. Então a interface já é parecida, mas é uma interface pós o conceito da interface gráfica, porque agora você está usando o dedão, ou os dedos, é uma tela de toque. Também não vamos entrar nesse assunto. Aqui a gente não fala disso. Então, como é que esse negócio começa, hein? Como é que vai esse papo de interface gráfica? Onde é que isso começou? No radar. Apesar das telas de radar possuírem a capacidade de inserção de dados através de canetas ópticas, a gente tem que voltar em 1963, em que Ivan Sutherland escreveu o Sketchpad, também conhecido como Robot Draftsman, para sua tese de PhD, para doutor Ivan Sutherland. O Sketchpad é considerado não apenas o ancestral dos modernos programas de CAD, mas também o primeiro programa a usar uma interface gráfica completa. O momento nunca antes na história da computação em dose dupla. Uau!
Não, tem outro nunca antes no Sketchpad. É o primeiro software a introduzir a orientação a objeto. Ele inclusive define termos para objeto e para instância que são diferentes do que utiliza atualmente, que eu nem me lembro quais são. É bem curioso isso. Ele criou a própria orientação a objeto dele. E por causa do trabalho com o Sketchpad, o Dr. Ivan Sutherland ganhou em 88 o Turing Award e em 2012 o Kyoto Prize. Eu tô vendo umas imagens aqui, poxa, para um software feito nos anos 60 é impressionante, hein? Começo dos anos 70. Você pensar que naquela época as pessoas literalmente usavam o computador com um cartão perfurado, você chega com uma tela, uma caneta ótica que fica brincando de desenhar na tela, é literalmente coisa de alienígena. Completamente disruptivo. Mas, além disso, o Sketchpad inspirou um episódio que a gente nunca falou antes na história desse podcast, chamado Douglas Engelbart. E a partir dessa inspiração, ele desenvolveu, durante toda a década de 60, o NLS Online System no Augmentation Research Center do Stanford Research Institute. O que é isso? Da Universidade de Stanford. O que é isso? Resposta muito simples. O trabalho que todo mundo conhece é a mãe de todas as demos. O famoso vídeo, a famosa apresentação de 9 de dezembro de 68, em que foram apresentadas interface gráfica em bitmap, não em vetor, também outro nunca antes. É apresentado hipertexto, apresentado mouse, apresentado videoconferência e apresentado praticamente tudo que a gente conhece hoje em dia em termos de informática. Literalmente ele fez uma live. Temos exatamente isso. E vocês vão lembrar que no final do ano passado foi colocado à venda o mouse original do Engelbart. Foi colocado no leilão, né? Foi colocado num leilão. No final do ano passado, alguém com um pouquinho mais de dinheiro do que a gente conseguiu. O interessante é que eram duas rodinhas perpendiculares, né? Não era uma bola, que nem os primeiros mouse que a gente conhece. É o mouse da TPX. Mouse MSX tinha um mouse assim. Não, os mouses da TPX eram assim. Até o primeiro desenho de mouse era assim, né? Assim, a esfera. Eram as duas rodinhas. As duas rodinhas. A esfera, ela foi adicionada para melhorar a precisão. Era uma desgraça trabalhar com as duas rodinhas. Tinha um mouse da TPX. Eu não sei onde o meu foi parar. Hoje em dia, sinceramente, nem quero saber. Agora eu queria só dizer um negócio pra você. O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também disponível no Deezer e no Spotify. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. A história desse episódio é uma pessoa assim, que inspira a outra, que inspira a outra, que inspira a outra, que inspira a outra, numa cadeia infinita. Então a cadeia continua depois do Engelbart e vai para Xerox. A Xerox, ela cria um laboratório de pesquisa lá em Palo Alto, lá na Califórnia. Eles separaram, né, a pesquisa pura da empresa, da pesquisa comercial, e eles montaram esse laboratório lá e muita gente foi parar, inclusive muita gente da equipe do próprio Engelbart foi parar lá. E assim, nesse laboratório surgiram coisas dessas pesquisas que deram origem a coisas como o padrão Ethernet, a própria interface gráfica, a gente já vai falar, da forma mais próxima do que a gente conhece. Orientação a objeto, PostScript, impressora laser, como falamos no episódio de impressoras. Pois é, várias coisas surgiram das pesquisas desenvolvidas no Park Labs. Tudo que a gente usa hoje tem um pezinho no parque. E no ano de 1973, aliás, ano com o qual foi lançado o padrão Ethernet para rede, o Park Labs desenvolveu um computador pessoal do alto. Antes que alguém pergunte, não, ele não fez um outro computador antes chamado baixo, não, tá? Era direto alto mesmo. Não era o médio. Meio porque não havia uma cidade na Califórnia chamada Palo Baixo, né? Pois é. Talvez exista uma Palo Barro. Não tem não. Eu saiba, não tem não. Esse computador possui uma tela bitmapped, foi o primeiro computador a demonstrar a metáfora do desktop e a interface gráfica, né? Se eu me lembro bem, o monitor dele era mais alto do que largo. Era em pé, passava uma folha de papel, né? Que nem o monitor que você vira pra jogar Galaga no Money. That man is playing Galaga. A metáfora do desktop consiste em você ter uma série de conceitos aplicados sobre a interface gráfica com o objetivo de ajudar o usuário na interação com o computador. A ideia da metáfora do desktop, lembrar que o desktop é a mesa de trabalho. Então é a metáfora que você tem vários conceitos na interface gráfica que fazem analogia ao que nós temos, por exemplo, numa mesa de trabalho. Janelas sendo folhas de papel sendo sobrepostas, os conceitos dos ícones, assim. É o conceito dos acessórios, né? Coisas que não fazem parte da mesa, mas que você traz para te auxiliar, tipo sua
calculadora, o seu bloco de anotações, a sua agenda de endereço, o telefone. Sim, apesar assim, não era um produto comercial a princípio, mas fabricaram milhares do Xerox Alto. Engraçado, eu achava que tinham sido meia dúzia, não, pelo contrário, fizeram milhares dele, foram distribuídos espalhadas pelo parque, outras unidades da Xerox e até algumas universidades receberam algumas unidades do Alto para poder se divertir um pouquinho. Até parece que até 81 eles distribuíam autos que impedisse, por assim dizer. É inimaginável uma empresa fazer um negócio desse, hoje em dia, né? Fazer um negócio inovador e simplesmente ele ter uma circulação assim fora do mercado, fora de estar disponível para pessoas em geral. É muito estranho. A interface gráfica do Alto foi feita originalmente por algumas pessoas, entre eles Alan Kay, Larry Tesler, Dan Ingalls, David Smith, Clarence Ellis e outros pesquisadores. Então você já tinha aí os conceitos de janela, já tinha ícone, já tinha menu, inclusive o conceito do menu pull down, né, drop down, você colocar, clicar, abrir o menu para baixo, que aí você podia com isso você poder abrir, remover, copiar arquivos. Então você já tinha do gerenciador de arquivos. Os primeiros conceitos que a gente vê hoje em dia das interfaces gráficas surgem mais claramente aí. E como ele estava dentro da Xerox, né, essas máquinas estavam ligadas em rede, elas se conversavam, elas trocavam figurinha, você tinha e-mail, você tinha até envio de documentos entre usuários sem ser em papel, impresso, né? E isso a gente está falando dos anos 70, tá? Então. Em 74, eles lançaram o Gypsy, que foi o primeiro editor gráfico com suporte àquela sigla horrorosa, What You See is What You Get, use o WIG. Então, o que você vê, o que vai sair na impressora. No ano seguinte, os engenheiros da Xerox fizeram uma demonstração da interface gráfica e, finalmente, no ano de 1981, lançaram o Xerox Star, que é uma versão comercial do Xerox Alto, que, apesar de não ter sido um sucesso comercial, serviu como influência para o que estava para vir por aí. E a gente segue a cadeia das influências. Vamos lá. Então, agora a gente sai da Califórnia, vamos lá para... Isso aqui era em Pittsburgh, se não estou enganado. Vamos para outra ponta, o outro lado dos Estados Unidos, porque no meio é roça. Em agosto de 79, né, durante a SIGGRAPHIC de Chicago, foi lançada a estação de trabalho PERC. PERC é o acrônimo, como tudo com o computador, é acrônimo de Pascal Engine That Runs Quicker. Pela empresa recém-lançada, a Three Rivers Computer Corporation, a 3RCC. Nossa. A 3RCC, ela era uma startup, ela foi criada em 74 pelo Brian Rosen, que ela só trabalhou no parque, James Tedder, o William Broadway, o J. Stanley Gritz e o Raj Red. Aliás, o Raj Red também ganhou o Turing Award, acho que na parte de IA, no ano 94. Ou seja, temos 2 prêmios aqui nesse episódio. E o Paul Newberry, que é essa galera toda era uma mescla de estudante e funcionário da Carnegie Mellon University. Essas estações PERC rodavam uma variação de P-Code. Lembrar que essa P-Code era a ideia de você escrever o código em Pascal e ele já rodar diretamente o código sem interpretado. É um bytecode, né? É. Eles chamavam carinhosamente de Q-Code. E possuía uma interface gráfica baseada na interface usada pelo Alto. Então foi o primeiro computador comercialmente vendido com interface gráfica, isso no ano da graça de 1978. Então assim, os primeiros saíram ali, 78, né? Eles lançaram em 78 e 79 eles apresentaram como lançamento, né? E aí outras estações de trabalho, algumas Lisp Machines também foram lançadas com algum tipo de interface gráfica disponível. Sabe, quais são as interfaces? O pessoal começou a ver que isso era interessante. Enfim, num belo dia, o Steve Jobs e outros da Apple foram numa excursão escolar visitar a Xerox. Entenderam, né? Excursão escolar. Mais ou menos. Não foi só uma visita, foram várias visitas dessa excursão escolar, junto com vários técnicos, tal, entre novembro e dezembro de 79. A ideia da visita foi do Jeff Raskins, o Bill Atkinson fez o meio de campo, já que o Jobs não gostava do Jeff Raskins, mas enfim, isso você já sabe, apareceu lá na frente. Recapitulando, o Jeff Raskins era o quê na Apple? Jeff Raskins, ele foi contratado para fazer manuais, ele iniciou o projeto do Macintosh. Sendo que o queridinho do Jobs era o Lisa. E depois, quando o Jobs ele foi quicado do projeto do Lisa, ele assumiu o Macintosh e aí o resto que foi embora. Bom, voltando, e aí vamos deixar a palavra com o próprio Jobs, abre aspas. Já que a história é escrita pelos vencedores, né? Fui na Xerox Development Corporation, os caras que cuidavam dos investimentos, e disse que os deixaria investir $1 milhão na Apple se vocês meio que abrirem o kimono do parque pra mim. Fecha aspas. Essa expressão de abrir o kimono
alemão, eu acabei deixando na pauta aí, é uma expressão normal na década de 90 para literalmente você não ter segredos. Acho que em Portugal, em português alguém poderia dizer que seria como se o parque abrisse os segredos, abrisse os tesouros, ou não ter um machulho, essas calcinhas pra época. Você falou anos 90, mas estamos no início dos anos 80 aqui. Não, a citação dos jovens da década de 90. Ah, tá. Mas é óbvio que o pessoal do parque adorou a ideia. Mas como os chefes mandaram, né? Fazer o quê? Aconteceram as demonstrações naquele estilo ver com os olhos, não podiam colocar a mão. Can't touch this. O resultado é que, em certo momento, estavam lá, foram apresentados a interface gráfica numa tela branca, com documentos se sobrepondo, programas operados por ícones, cliques e um tal de mouse. E aí... O resultado é que, em 89, a Xerox processou a Apple e perdeu. A história que conta também é que a ideia era conhecer um monte de coisa. Inclusive, a prioridade era conhecer o Smalltalk. Mas depois que o Jobs viu a interface gráfica, ele não queria saber de mais nada, não precisa mostrar mais nada. Bando de fofoqueiro. Na verdade, cada um conta uma versão diferente desses encontros, né? Bando de fofoqueiro, quer ficar falando, aprender coisa de fofoca. Não, era a única linguagem de programação, orientação objeto, e orientação objeto era o futuro. Já naquela época já era o futuro, né? Já era o futuro. A gente volta ainda para 79, né? O Apple Lisa. Mas o Lisa, né, de 79 começou o projeto, o desenvolvimento dele, né? Ele já tava lá engatinhando. Depois que o Apple III flopou, a Apple começou a desenvolver uma outra coisa para flopar junto. Então, já tinha um esboço lá do que vamos fazer um novo computador que vai substituir o Apple II de novo. Estavam pensando o que fazer. Vamos fazer uma máquina com diversos processadores, e o Warren vai desenhar, depois mudaram de ideia. Vamos usar só o 6000, e aí o Bill Atkinson vai cuidar disso. O Bill Atkinson já tinha uma ideia de fazer um computador com uma metáfora de papel para tela, ou seja, o fundo seria branco, e as coisas foram seguindo. Aí depois que eles viram as coisas da Park, né, já sabiam mais ou menos como é que eles iam seguir. Mas assim, a própria interface do Alto ainda era uma coisa muito tosca, né, muito esboço, porque não era um para ser lançado como um produto. Então a galera da Apple ainda teve que desenvolver algumas coisas por cima da ideia, que é a interface gráfica, que é chamada LibreOffice System, né, que é o desenvolvimento do sistema operacional. Eles ignoraram literalmente todo o trabalho acadêmico que existia naquela época do Subgun. A primeira versão da interface sequer seguia o padrão do WIMP, mas eles desenvolveram muita coisa nesse processo, que viraram e que acabaram virando coisas da própria, inerente da própria interface gráfica, né, como o drag and drop, para manipulação de arquivo, o próprio menu pull-down, sofisticaram a ideia do menu pull-down, adicionar suporte à localização, poder trocar o idioma da aplicação sem ter que recompilar o programa, né, esse tipo de coisa. Bem, o resultado final disso, na interface do Lisa, foi uma interface orientada em tarefas. Alguns falavam que orientada a documentos. Não é orientada a documentos, está errado. É orientada em tarefas, onde você clicava nos ícones para criar documentos e não executava um programa específico para começar a trabalhar. Então você, por exemplo, clicava no ícone para poder criar o documento e você trabalhava no documento e ele aí, de acordo com o que fosse abrindo o software e tudo assim. Não havia um software específico para cada coisa. Você não tinha o conceito do software. Vou abrir o Word. Não. Você criar um novo documento. Você ia trabalhando. E escrevendo. Pronto. Assim, as rotinas para criação de gráfico, assim como a API, interface programável de aplicação, ficavam salvas de um módulo chamado LisaGraph. Como vocês sabem, para quem é o nosso ouvinte de longa data, deve ter ouvido a gente falar lá no episódio, se não me engano, número 13, sobre grandes fracassos da informática. O Apple III foi um grande fracasso e o Lisa foi um iceberg digital que quase afundou a Apple, visto que ele foi lançado em 1983 ao custo de $9.995, ou convertendo para hoje em dia, ao preço de 2000, ao dólar no valor no final de 2020, $25.811,18. Esses 18 centavos que quebram. Sim. Isso que quebrava as pernas, porque você não conseguia pegar o ônibus pra voltar pra casa. Pois é. Gente, é R$140 mil por um computador. R$140 mil. Gente, é muito dinheiro. Na moeda de hoje, na gravação, R$131.224,66. Não é muito diferente do preço dos Mac Pro que tem aí por aí à venda. Aliás, se você pegar um notebook top de linha da Apple, deve ser isso ou mais acima. Não tá muito diferente, não. Mas na época, o Lisa foi o iceberg que quase afundou a Apple de vez ali. Em 83, lembrar que o PC XT custava acho que $2.000. Pois é. Os tops chegavam a 5 mil. Eu lembro de ver coisas de XT a $5.000, mas foi $10.000 uma máquina, sendo que o XT tinha um apoio da IBM, e aí começou a pipocar as empresas produzindo a questão dos clones, inclusive vocês conhecem. E tinha o principal, né? Tinha software, coisa que o Lisa
nunca conseguiu ter. Pois é. Eles não conseguiram atrair desenvolvedores para produzir software. Pois é. Mas felizmente a Apple teve a ideia de fazer outro computador de novo. E aí, em janeiro de 1984, com aquele famoso comercial dirigido pelo Ridley Scott, que foi lançado no intervalo do Super Bowl, a Apple lançou o Macintosh, outro tipo de maçã, que na prática era uma versão simplificada e razoavelmente mais barata que o Lisa. Então, gabinete alterado, eletrônica alterada, alguns acertos na interface gráfica, por exemplo, ele passou a deixar de ter orientação tarefas, isso acabou caindo e criou lá o menuzinho lá de cima, né, o Apple Menu, o menuzinho com o ícone da maçã lá no canto, e se implementar um novo sistema cujo nome é Sistema. Depois de tudo isso acabou a imaginação. Criatividade é caro, né, gente? No Macintosh, aquilo que no Lisa era o Lisa Graph, né, passou a ser chamado de QuickDraw. Pepe legal. O legal é QuickDraw McGree, né? McGraw, isso. A Apple chegou a lançar uma versão na interface do Macintosh para o Apple IIe, que era o Apple II Desktop, ou Mouse Desk, mas ficou apenas com curiosidade, ninguém usou aquele treco. Mas foi feito por um desenvolvedor da própria Apple, mas como assim, imitava a interface do Mac, era bonitinho, mas a própria Apple não tinha interesse. Mas recentemente, assim, ele foi desassemblado e tem uma galera tocando o projeto. Que legal. E virou a interface gráfica do ProDOS, né? Uma interface gráfica de ProDOS 8. Gente, quando pudermos ter uma Retro Rio física de novo, eu vou fazer campanha para alguém trazer um Apple II e rodar essa interface gráfica nele. Pô, isso é legal, hein? Fica a dica, hein? Fica a dica. Eu cheguei a rodar uma versão mais antiga, a versão chamada Mouse Desk, não essas versões mais novas. Ia ser bem legal, hein? Mas já pro Apple II GS, né, que é de 36, ele também ganhou uma versão de QuickDraw, que é o próprio Pepe Legal dele, também na ROM, né? O Babalu dele. Que junto com o ProDOS 16, que depois foi renomeado para GS hoje, ganhou sua própria versão do System. E diferente da versão do System, e essa aqui é as versões do Macintosh, a numeração de versão. E de mais diferente da versão do Mac, o System do GS era colorido. O System só ficou colorido a partir do Mac 2, eu acho, ou do Mac LC. O primeiro Mac colorido foi o Mac 2, sim. Acho que é de 87. 87, acho que é 87. Em 1997, por questões de marca, renomearam o System para Mac OS, quando saiu a versão 7.6. Afinal, o System não dava para registrar. Sistema. Sistema. Aí a coisa começou a ficar como bagunçada, até virar o Mac OS em algum momento lá pela 10ª versão. E aí teve aquela história do projeto Rhapsody e tudo, que não é o nosso assunto de falar aqui, mas até virar o Mac OS 10, que foi Mac OS 10 por sei lá quantos anos, e atualmente é Mac OS apenas. Finalmente, depois de 20 anos, entrou na versão 11. No Sulzão. Os conceitos criados na interface do Macintosh foram referência e inspiração para diversos projetos. Gostem ou não, a Apple nisso ela é marcante, que ela lançou tendências, e essa, o que diga o engenheiro-chefe da Enterprise, Montgomery Scott, né? Computer. Hello, computer. Computer? Tá lá o velho escocês falando com o mouse. Pra quem não assistiu, assista Jornada nas Estrelas 4, A Volta pra Casa. Vocês vão entender a referência. I understood that reference. Que esse não é um podcast sobre Jornada nas Estrelas. Tem um outro sobre isso. Tem um tal de Droga 9 aí que vocês vão ouvir falar de jornada aí. E esse não é um episódio sobre comunicação não verbal com computadores, porque estamos falando de interface gráfica. Chegou a teclinha SAP aqui para Animal Brasil. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Fala direito, rapá. E aí, saindo da Apple, vamos falar de PC? O que teve no mundo PC? Basicamente era o pessoal que estava correndo atrás, né? Literalmente. Vamos começar pelo Texas, né? O Deskmate foi originalmente desenvolvido para o TRS-80 e depois foi portado para a linha Tandy 1000, foi portado para a linha Tandy 3000 e depois para qualquer IBM PC, para qualquer coisa que a Tandy rodasse, ela botava lá o Deskmate. Era uma interface gráfica rodando sob o MS-DOS e contendo algumas pequenas aplicações. Ele equipou as máquinas vendidas pela Tandy nas suas lojas Radio Shack até aproximadamente 91. E é bem interessante ver como o Deskmate foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas isso era uma interface modo texto, né? Eu lembro dela no Tandy 1000 UX que eu tinha.
ela também tinha parte gráfica. Ele tinha, eu acho que era uma versão do Lotus 123 que rodava dentro com o visual do Deskmate, ou uma outra planilha, não lembro agora qual. Ele funcionava assim, ele era um shell para carregar programas e tinha uma brincadeira de calculadora, agenda de telefone. Ele tinha um visual assim, não parecia muito WIMP, porque ele não tinha janelas que se movia pela tela, né? As coisas eram estáticas. Tem screenshot aqui que você vai ficar olhando. E tem uma coisa muito interessante, porque começou como uma interface de modo caractere e depois ganhou interface gráfica. Começou aproveitando, inclusive, algumas características que os computadores tinham, né? Tipo, modo de 4 cores 640x200. Dá pra fazer mais artes, né? E também chegou a ter uma versão pro Coco, acho que a Deskmate 3 rodava num Coco 3, específico do Coco 3, com o OS 9, mas a galera hard power user de Coco usava mesmo o Multiview, que foi desenvolvido pela Microware, que era a mesma que desenvolveu o OS 9, e que era uma interface assim, mais estrito senso. Continuando ainda no mundo PC, nós temos o... não, mundo Marvel, né? Temos o Vision, não é o super-herói robótico dos Vingadores, é feito pela VisiCalc, que é a fabricante do VisiCalc, que foi a primeira planilha sobre a qual já falamos várias vezes. Então eles resolveram se aventurar no mundo das interfaces gráficas. Na Comdex do outono de 1982, ela apresentou esse software que era uma interface gráfica para computadores PC, 100% compatíveis, exigindo 512K de RAM, um mouse, que na época para PCs era muito novidade, 1982 isso, e pelo menos 2 MB de espaço livre no disco rígido, sendo que nessa época pouquíssima gente tinha disco rígido em qualquer computador pessoal. Já avisei que vai dar merda isso. Se o mouse era novidade, o HD era mais de novidade ainda. É pior, novidade cara, né? Essa interface tinha todos os elementos necessários, apesar de não ter, por exemplo, um gerenciador de arquivos. E implementava uma multitarefa rudimentar, um task switch, né? E o menu era diferente, ele ficava no rodapé da tela. A interface gráfica para depressivos. Ele não fez muito sucesso, ele precedeu o Windows em 3 anos e fez o Bill Gates mandar o pessoal da Microsoft acelerar. A gente ainda poderia falar várias interfaces pseudográficas do modo texto, como a Desk da Quarterdeck, Top View da IBM, seja um sistema de janela em modo texto, né? Não é o foco. Vamos continuar gráficos e continuando ainda no mundo PC, vamos falar de Gen e as hologramas. Não, peraí, não. Chega de comparar interface gráfica com desenho animado. Chega. O Gen é um ambiente operacional desenvolvido pela Digital Research, fabricante do CPM, a partir de 84, nossa queridíssima Digital Research, para uso em sistemas baseados em processadores Intel 8088 e Motorola 68000. O interessante é que ele foi, na verdade, criado a partir de uma biblioteca. Ele foi criado a partir da GSX, da Graphic System Extension, uma biblioteca gráfica de uso geral, desenvolvida por uma equipe liderada por Don Haskell desde 82 e com grande parte do código escrita por Lee Lorenzen. Os dois, obviamente, egressos do parque. Só o Lee era do parque. O Lee era do parque. O Don Haskell não era, desculpa. O GSX era a implementação da Digital Research para Graphical Kernel System, ou GKS, que era uma especificação da ISO/ANSI para rotinas gráficas em computadores definidas ali na década de 70. Eu nem sabia que existia padronização para um negócio desses. Eu também não. Eu lembro que eu comentei lá em cima que os mainframes tinham terminais gráficos e até então, era até para isso. Isso tem uma vantagem que é o seguinte: como é que você faz uma rotina, uma biblioteca gráfica, né? Você tem que fazer literalmente o upset, depois do upset você evolui para rotina de linha. Aí se você é garoto esperto, 20 anos de praia, você sabe que você vai fazer 3 rotinas de linha: a horizontal, a vertical e a diagonal, que elas têm complexidade diferente. Depois você fez linha, você vai fazer caixa, vai fazer pente, você vai fazer círculo, elipse, texto, tudo assim. É todo um trabalho de literalmente camada, né? Uma rotina vai se entrepando uma na outra. E essa ideia era assim: você tem uma biblioteca pronta, padronizada, que preciso portar dessa plataforma para essa. Eu estou seguindo a GKS, então 6 cliques. É só compilar. É interessante isso, hein? Bem curioso, eu também estou surpreso, como o Juan, que eu nunca imaginei que fosse ter uma padronização para rotinas gráficas, a nível de uma padronização da ISO. A coisa mais próxima, tanto do conceito quanto da época que eu conhecia, seria o X-Windows, mas eu estou me adiantando. Chega, vamos. Bom, o GSX foi portado para diversas plataformas de 8 e 16 bits, um deles
o Amstrad CPC. Primeiro, Amstrad vamos falar nessa parte do episódio. Em termos de componente, você tem 3 componentes no GEM. Um, que é o VDI, o Virtual Device Interface, subdividido nos drivers de acesso ao hardware, propriamente dito, e no GDOS, que é o Graphics Device Operating System, que implementa as primitivas gráficas. Acima, você tem a parte de gerenciamento de aplicação, que é o Application Environment Service, o AS. Gerenciamento de janela, movimentação do mouse, subrotinas, etc, etc. E acima disso, claro, o desktop, que é o que o usuário vê. Qual é a vantagem dessa separação? Por exemplo, comparado com a implementação da Apple. Você consegue uma melhor separação de contexto nas aplicações, o que, por exemplo, no caso da Apple, dificultou muito a implementação de multitarefa preemptiva no Macintosh. Porque, em alguns casos, o QuickDraw precisava acessar diretamente a área de memória da aplicação, enfim, o rádio, essa coisa toda. Também. Tanto é que a Apple acabou comprando o sistema operacional para isso. O GEM, pelo menos dessa forma, você conseguia isolar, separando em camadas, né? Isolando a parte, você podia fazer multitarefa preemptiva, por exemplo, dentro da AES e pronto. Isolava ali, não tinha. O que é mais interessante. Não era a melhor separação, a melhor implementação possível, mas já era uma implementação um pouco melhor. Sim. Até porque a Digital Research fazia para várias plataformas. Então, assim, o quanto mais separar bloquinhos, melhor é para você fazer as outras versões. E no caso da Digital Research, o resultado para eles é muito claro. O GEM estava disponível para MS-DOS, para o concorrente DOS, que era um DOS da própria Digital Research, que acho que era multitarefa, se eu não estou errado, para FlexOS, que era um sistema real-time para computação industrial, para o CPM68K, para o GEM-DOS, que depois se tornou o TOS do TRST, e além de tudo, ainda tinha versões específicas para rodar em X-Window e iOS 2. Por outro lado, também foi a interface gráfica original do Ventura Publisher, dos computadores da TRST, junto ali do TOS, e nos PCs da Amstrad. O PCW usava GEM? Não. Não, o PCW não usava, tá certo. O PCW usava uma interface própria. O PC 1512 e o PC 640. O fato curioso do Ventura Publisher é que ele era baseado no GEM, né? As versões mais posteriores, ele migrou para Windows. Ele passou a ir com o Windows embutido naquele Windows Runtime. Assim como o Audio PageMaker, né? Que era a onda da editoração eletrônica na época. Sim. Não teve uma coisa de GEM, ou era um port mal acabado? Teve, eu não tô lembrando de cabeça. Pra Commodore 64? GEM não, teve o GELS. A GELS, tá. O GEM não teve, né? Mas o GEM depois a gente vai falar melhor de algumas coisas que aconteceram depois com o GEM, né? Sim, teve processo, né? Outra coisa que tem muito nesse episódio é processo, né? Nossa senhora. Cara, você não consegue falar interface gráfica sem botar advogado e sem botar o processinho, o amigo do respeito. Sem falar o nome de um juiz. Aliás, eu vou acionar algum dos amigos advogados, não, porque a própria gente pode ser processado por esse episódio, né? Enfim, a gente pode ser processado por pedras infames, né? É um problema. Aí a gente... Andréia, Vladimir, eu vou precisar de vocês, hein? Mas aí, que se a gente for processar piadas infames, a gente vai pegar perpétua, cara. Nossa. Contínuas prisões perpétuas, flor pelo conjunto da obra. Ainda bem que no Brasil ainda não tem pena de morte, né? Mas conta a história desse processo aí, César. Mais um processinho. Mais um processinho, né? Um belo dia, a Apple processou a Digital Research, que alegou que a Digital Research estava roubando o look and feel, ou seja, o visual e toda maneira de trabalho, a experiência do usuário. A experiência de usuário. Da interface do Macintosh, né? A Apple, ela foi muito agressiva na proteção, na tentativa de proteção da sua propriedade intelectual, da experiência do usuário do Mac. Passava um vidraceiro na porta da Apple e já tomava um processo. Tá carregando. Por aí. Você está dizendo assim, a Apple era muito agressiva? Não. A Apple não era muito agressiva. A Apple continua sendo muito agressiva. Lembrando que eles estamos falando desse episódio. Fizeram passado com a galera do Fortnite, né? Que eles baniram da loja de... Foi da Epic Mega Games. Mas aí é outra conversa. Envolve advogado, mas é outra conversa. É outro nível de picaretagem. Mas o resultado é que a Apple fez um acordo com a Digital Research e a Digital Research removeu a lixeira, ajustou algumas imagens e tornou fixas as janelas de dispositivo. A versão do GEM, essas janelas eram float, né? Free float, eram soltas. E na versão 2, elas viraram painéis. Você não tinha lixeira. Curiosamente, por algum motivo, as alterações não cobriram a interface usada pelo TOS. Ela não entrou no processo da Apple. O Scully não quis conversar com o Treme.
Por que será? Por que será? E o resultado é que o TOS continuou a usar o visual original do Gen. O visual do Gen 1, canonicamente, é o visual muito parecido com o do TOS. Bom, só daqui a algum momento de 99, o código-fonte do DR2, que tem como origem lá o concorrente do etc e tal, e do Gen, que na época pertenciam à Caldeira, foram abertos e a partir daí surgiu o FreeGen e a partir do FreeGen surgiu o OpenGen. O OpenGen, o projeto está liberado no SourceForge, mas a última atualização é um SDK versão 3 de 2008 e o FreeGen você consegue pegar as informações, tem um site da DeltaSoft com ele disponível. Lá apenas isso. Então, infelizmente, não houve muito, o desenvolvimento não seguiu muito à frente. Uma pena. Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria.